incertezas. Do dicionário, dúvida ou falta de certeza. Simples, não é mesmo? Só na teoria. Porque na prática, essa é uma daquelas palavras que geram muita ansiedade. E a história de hoje é sobre isso, sobre um futuro que foi sonhado, planejado e desejado. Hoje, você vai conhecer a história de um Emily Santos, que aprendeu do jeito mais desafiador a viver o presente. No ano de 2016, eu resolvi fazer uma faculdade. E é uma faculdade que eu pudesse ajudar outras pessoas. E eu estava em dúvida em qual local estudar. E até então, a FADBA era uma faculdade, por ser muito distante, em outro estado, não imaginava que talvez lá eu poderia começar a minha faculdade. E aí no final do ano de 2016, fiz o vestibular e depois de muitas idas e vindas, consegui ingressar à faculdade em 2017 lá na FADBA. O Emily queria fazer uma faculdade, mas não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Então ela foi em busca de outras possibilidades para realizar o seu sonho. Quando eu decidi fazer a faculdade, uma das coisas que me implicava em relação a fazer a faculdade era o custo financeiro que uma faculdade ela tem. Então eu resolvi sair de casa e me aventurar em uma outra forma de conseguir recursos para me estudar. Através da colportagem, que é venda de livros literários que a gente acaba fazendo no período das férias da faculdade, eu comecei a custear os meus estudos para começar a fazer a faculdade. Quando chegou no final do ano de 2016, eu consegui o recurso financeiro para conseguir aí custear pelo menos um semestre de faculdade. Aí foi uma aventura, né? Sair de São Paulo, ir para um outro estado completamente diferente, com uma outra cultura, foi muito empolgante para mim. E aí, quando eu cheguei lá na FADBA, o local e as pessoas e a forma como eu fui recebida foi muito especial para mim, porque foi algo que saiu completamente da minha rotina, completamente da minha estrutura familiar, e foi muito especial para mim estar naquele local. Os desafios para quem deseja estudar e não tem recursos financeiros são inúmeros. E não demorou muito para que o Emily tivesse que lidar com essas dificuldades. Quando eu cheguei no segundo semestre de faculdade, eu fui comportar e só consegui um mês para pagar a faculdade. Eu não consegui o semestre inteiro como havia feito nas férias anteriores. Quando eu cheguei lá, percebi que essa era a minha condição, eu procurei outros meios para conseguir trabalhar, para conseguir me manter enquanto eu estava lá. Só que chegou no final do semestre, eu não tinha mais recursos financeiros e a dívida estava alta. E aí eu voltei de novo para a colportagem, novamente para as férias, para trabalhar, e com a expectativa de conseguir o recurso financeiro para conseguir aí alcançar o necessário para pagar a dívida e o valor do semestre sequencial. Só que quando chegou no final da colportagem, daquelas férias, eu não tinha alcançado o necessário. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu não sabia o que ia fazer, como que eu iria pagar os meus estudos. E isso começou a mexer com o meu emocional. Porque o nível de estresse e o nível de ansiedade para alcançar aquilo que eu precisava começou a tomar conta de mim. E aí chegou o final do último dia para fazer a rematrícula e eu olhei na minha conta e vi que não tinha como pagar. E eu falei, vou ter que voltar para São Paulo para continuar comportando, e não era o que eu queria. E aí eu tranquei a faculdade, e quando eu tranquei a faculdade, eu lembro como se fosse hoje. Quando foi sexta-feira à noite, eu fui para um culto, e nesse culto eu tive uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade tão forte que eu não conseguia movimentar o meu corpo. E aí eu caí no chão, e aí vieram as pessoas me ajudar, me levaram para o pronto-socorro e me deram medicações, só que eu fiquei uma semana com dificuldade para andar. A preocupação com o amanhã foi tão impactante que o Emily não conseguia viver o presente e constantemente lidava com crises de ansiedade e a frustração de ter interrompido o sonho. Eu fiquei decepcionada comigo, decepcionada por não ter conseguido.
eu tinha milhares de pensamentos e eu me culpava por não ter alcançado aquilo que eu precisava. Eu não tinha outro caminho. Então, naquele momento, o meu único caminho era conseguir o necessário para voltar para a faculdade. Só que isso me tomou de tal proporção e as crises de ansiedade começaram a se tornar cada vez mais frequentes que quando eu voltei para a comportagem, eu não conseguia trabalhar. Eu ficava praticamente o dia inteiro, às vezes sentado em algum lugar e chorando ou remoendo por aquilo que não havia acontecido. Apesar da tristeza, a jovem não desistiu do sonho e continuou lutando para retomar os estudos. Mas quando finalmente conseguiu voltar, precisou aterrissar em uma outra instituição de ensino. Quando foi no final do ano de 2019, depois de um ano da faculdade trancada, finalmente eu consegui levantar o recurso para pagar a dívida e principalmente para começar a iniciar uma nova etapa, um novo semestre. Só que eu não sabia, né, se eu voltava para a FAGEB ou eu viria para o NASP. E quando eu decidi vir para o NASP, por questões, enfim, de logísticas e tudo mais, para mim foi uma fase muito desafiadora. Por quê? Porque dentro de mim eu não queria vir, eu queria permanecer lá. E não foi isso que aconteceu. Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo novo, foi tudo diferente. Novas pessoas, novos contatos. E o que aconteceu? Eu não sabia o que ia acontecer em cada férias. Cada férias ia ser diferente, cada férias era uma outra forma de eu alcançar o que eu precisava para pagar a faculdade. Viver um dia de cada vez é difícil quando se tem um grande sonho. Mas quando se alcança a linha de chegada, tudo fica mais leve. E o Emily chegou lá, conseguiu se formar e hoje vive e comemora o presente. Nossa, chego me emociono só de pensar. Eu até quando eu vejo ainda as fotos, vídeos, eu fico me perguntando que isso realmente aconteceu comigo. Eu jamais imaginava que eu já teria um diploma e que dirá um diploma tão especial como aquele, porque carrega uma história de muita dor, mas uma história de muita perseverança. Foi muita garra para conseguir esse diploma. Ele não veio de graça, não foi fácil, não foi simples. Ele foi muito doloroso muitas vezes. E eu me perguntava, por que eu escolhi fazer faculdade? Mas mesmo assim, todo o meu processo foi necessário para me tornar quem eu sou hoje. E eu sei que isso foi extremamente significativo para que a Emily, mais do que profissional, a Emily pessoal, se tornasse uma grande mulher. E hoje é assim que eu me encontro, uma grande mulher.